Olá, tudo bom? Nesta parte da introdução da CDD, nós vamos explorar as tabelas auxiliares. Na verdade, pessoal, tem uma pequena questão para a gente conversar aqui, porque que é relativa ao número de tabelas. Vamos lá. Tabela 1 é a tabela de subdivisões padrão, também conhecida como tabela de forma. A tabela 2 refere-se às áreas geográficas, períodos históricos e pessoas. A tabela 3 vai ter conteúdo sobre artes, literaturas individuais e formas literárias específicas. A tabela 4 vai tratar de línguas individuais e famílias de línguas. A tabela 5 vai falar dos grupos raciais, étnicos e nacionais. E a tabela 6 são os idiomas ou as línguas propriamente ditas, tá? E aí, existiu já uma tabela 7, que é a de grupos de pessoas. No entanto, essa tabela deixou de existir a partir da 22ª edição. Olha o que eles dizem lá. Esta tabela foi apagada e substituída pelo uso direto da anotação já disponível nos esquemas principais e na anotação 08 da tabela 1. Então, de alguma forma, a gente pode dizer que ela foi diluída no próprio esquema. Então, até a CDD número 21, havia 7 tabelas. A partir da 22ª edição em diante, 6 tabelas, tá? Eu vou falar das 7 porque, eventualmente, a gente pode trabalhar com as edições mais antigas, então é sempre bom saber, né? Mas hoje a CDD tem 6 tabelas auxiliares. Bom, a tabela 1 pode ser acrescida a qualquer assunto base, né? E qualquer exceção que possa vir a existir vai ser descrita na própria tabela 1 e também via alguma notificação no esquema. As demais tabelas, 2, 3, 4, 5, 6 e eventualmente a 7, elas são sugeridas no esquema, ou seja, via notas ou via exemplos, pelos próprios números base, pelos números de assunto. Então, eu tenho que primeiro conhecer o número principal, saber se existe alguma regra que me permita usar ou me impeça de usar essas tabelas, e aí sim proceder com essa adição. Como é que eu faço a construção da anotação? Número base, mais um outro número. O que é o número base? É o número das tabelas principais. Então, quando eu estou falando de número base, pessoal, eu estou falando dos números de assunto, aqueles nos esquemas, no volume 2 e no volume 3. E outro número, em geral, na maioria das vezes, é a própria tabela auxiliar, uma das 6 ou uma das 7 tabelas auxiliares, e eventualmente até uma outra parte do próprio esquema principal. E a gente vai mostrar um pouquinho disso tudo para vocês. Tabela 1. Essa tabela, como eu falei, ela é a única que pode ser acrescida a qualquer número base, a não ser que uma nota impeça seu uso. Essa é a tabela que é mais usada efetivamente, né? E que direciona muitas das classificações aí. Ela traz informações sobre a forma física do material. Ah, é um dicionário, é uma revista, um periódico, é um índice, é uma tese. E a abordagem é uma pesquisa, é uma abordagem histórica, é uma abordagem biográfica, etc. É um ponto de vista, tá? E como é que a gente usa essa tabela? Na verdade, simplesmente acrescendo essa tabela ao número base. Então, se eu tiver um periódico de psicologia, psicologia é 150, e ali, lembrando que aquele zero é ocupado, vejam um vídeo sobre o uso dos zeros, que eu vou colocar depois para vocês aqui na sequência, tá? Sobre isso. Mas a parte em azul é a tabela 1. Um outro exemplo, biografia de praticantes de patinação artística. Praticantes de patinação artística, 796.912, biografia vem da tabela 1, 092. Tabela 2. Essa tabela a gente só pode usar se lá no número base, no número principal, número de assunto, houver uma anotação dizendo adicione a tabela 2 ou adicione informação geográfica, tá? Então, se não houver essa informação, não posso usar, tá?
que ela traz? Basicamente informações sobre lugares, informações geográficas, nomes de países, cidades, continentes, estados, algumas questões como montanha, ilha, né? Alguns aspectos geográficos, né? Então, tudo que é relativo a lugar. Na maioria dos casos, ela requer o uso da tabela 1, né? Então, você põe o número base, tabela 1 mais tabela 2. Mas notas e exemplos podem indicar as exceções, ou seja, você vai usando direto a tabela 2 sem a tabela 1. Então, vou trazer o exemplo aqui para vocês. 372.40994, onde a parte em preto ali, 372.4 é ensino de literatura nas escolas primárias, e 94 é a Austrália, e em laranja o 09 é a obrigatoriedade de eu aplicar a tabela 1, tá? Quando não for para aplicar, o esquema vai contar para vocês. Tabela 3. Essa tabela, ela é específica para se trabalhar com os números da classe 800, né? Lembrando, quando for solicitada. E há também, hoje em dia, uma recomendação de se trabalhar com o final da classe 700, mas isso vai ser dito ali na própria tabela. Ela traz informações sobre arte, literatura e algumas formas literárias específicas, e é subdividida em 3 partes nessa tabela: A3A, A3B e A3C, né? Que vão trabalhar com questões específicas da descrição literária, artística, tá? E geralmente vai condicionar ao trabalho ser de um autor ou 2 autores, etc. Vou mostrar aqui um pequeno exemplo para vocês. Drama na literatura japonesa. Literatura japonesa, 895.6. E esse 200 ali refere-se a drama, que vem da tabela 3, nesse caso B, se não me engano. Tá? Usando a tabela 4. A tabela 4, ela é específica para trabalhar com a classe 400 e também só deve ser aplicada quando for solicitado no esquema principal. Ela traz informações sobre subdivisões de línguas e famílias de línguas específicas, né? E também, eventualmente, pode ser solicitado o uso conjunto com a tabela 1. Exemplo, gramática russa, onde 491.7 refere-se aos estudos da língua russa, na classe 400, e esses 5 vêm da tabela 4, que significa gramática, tá? Tabela 5. Também, só se usa quando o esquema solicitar. O que ela traz? Informações sobre grupos raciais, étnicos e nacionais, sobre os povos, em geral, né? Tipos de profissões, algumas coisas assim também são colocadas aqui. Ela deve ser, em geral, usada junto à tabela 1. O que da tabela 1? O 089, mas sempre há exceções, né? Então, nada substitui a consulta ao esquema principal, a ver as regras que envolvem o número base ali. Um exemplo, nós temos aí artes cerâmicas feitas por chineses, onde 738 significa artes cerâmicas, e o 961 em azul são os povos chineses. E esse 089 é a obrigatoriedade ou a recomendação de usar a tabela 1. A tabela 6 também somente se usa se for solicitada. Ela traz informações sobre línguas, os idiomas. Quero falar que meu livro é sobre tal assunto em inglês. É aqui que eu uso, é a tabela 6, né? Ela também é muito usada junto com as classes 490 e 890, e também com uma parte da tabela 2 de lugares, 175, mas é indicada, pode ser solicitada em diversas outras situações. Tá? Então, um exemplo aqui, Bíblia na língua Ebo, 220.5 Bíblia, e esse 96332 é essa língua, tá bem? Concluindo as tabelas, eu trago um exemplo da tabela 7. Deixo tudo em vermelho aqui para lembrar que essa tabela existiu somente até a 21ª edição, né? Hoje, no modelo impresso, nós estamos na 23ª, né? E nas atualizações do formato online não se tem mais essa tabela mesmo. E ela também, a gente só usa se o esquema solicitar. Ela trazia informações sobre grupos de pessoas,
e tinha que ser usada também com a tabela 1, em alguns casos, né, não sempre, especificamente as notações T1 024 e T1 088, mas não sempre, tá? Exemplo, ética de bibliotecários, onde eu tenho o 174.9, ética de outras ocupações e profissões, então ética, e o 092, pessoas ocupadas com bibliotecas e ciência da informação, tá? Então aqui é até bom ver que nem sempre o número é fácil de traduzir numa palavra, às vezes você quer construir um número e a versão escrita dele, a versão em palavras, pode ser bastante distinta, tá? E, por fim, como eu havia dito lá no começo, às vezes a formação do número requer o uso de outras partes do esquema. Então, pessoal, por exemplo, algumas instruções pedem para a gente fazer um acréscimo no número base conforme outro número base, tá? Então, de outras partes da tabela principal. Então, por exemplo, em 809.935, que é a literatura enfatizando assuntos, ele diz o seguinte, tem uma nota que diz o seguinte: acrescente ao número base 809.935 a anotação de 001 a 999. O que é esse 001 a 999? São as 10 classes principais, pessoal, tá? Então, ele fala assim, por exemplo, obras religiosas como literatura, 809.935, que é o número base, 2. Esse 2 é o 2 do 200, lá da classe 200 de religião. Biografia e autobiografia como literatura. Então, o número base, 809.935. 92. Esse 92 é do 920, que é da classe 900, né? Que é a parte para biografias. Então, só dando alguns exemplos, né? 200 é religião, 370 é educação, 920, como já dito aqui, biografias. Então, se eu quiser, por exemplo, um livro que seja educação como literatura, eu teria que colocar o quê? A indicação do esquema 37 ali, tiro o zero, para não, porque o zero é vago, e eu teria o 809.935.37. Ok? Por enquanto é isso, ainda teremos mais uma parte desse vídeo sobre introdução. Tchau, tchau!